Pessoal, há uns vídeos atrás a gente tinha definido, né, e apresentado a variância de uma variável x como sendo definida por uma expressão desse tipo aqui, né? A variância de x era igual ao valor esperado dessa quantidade aqui, né? X menos x médio ao quadrado, né? Nós chegamos a essa definição de variância escrita aqui em termos do valor esperado, né? O valor esperado do desvio quadrático, né? Aqui. Obviamente que isso a gente viu que era igual a essa quantidade aqui, né? 1 sobre n, o somatório de i igual a 1 até n de xi menos o x médio ao quadrado. Na prática a gente calcula assim, né? Essa quantidade, que é a variância. Pois bem, nesse vídeo a gente vai, digamos assim, generalizar um pouco mais essa ideia. Nós vamos considerar então que essa quantidade que é a variância, que é o valor esperado do desvio quadrático aqui, isso pode ser generalizado um pouco mais, né? Isso aqui na realidade é uma quantidade que a gente vai ver, né? A gente costuma chamar isso de segundo momento central, né? O segundo momento central é justamente o valor esperado do desvio quadrático. Mas na realidade a gente pode definir um momento central de ordem k, onde esse k vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Ou seja, nós vamos ter momentos centrais de ordem ímpar e de ordem par. Vamos ver isso aqui, né? Essa definição. No caso da variância, seria o segundo momento central, né? Seria um caso mais particular desses momentos centrais. Então, no nosso vídeo hoje, a gente vai falar aqui sobre momentos centrais né? Momentos centrais. Momentos centrais, eu vou chamar aqui, nós definimos como momento central, né? Momento central de ordem K, né? Momento central de ordem K. E aí nesse caso aqui, onde K ele vai assumir valores assim, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? K é um inteiro, né? Um número inteiro. 1, 2, 3, 4. Começando aqui do 1. Como sendo o seguinte, ó. Como sendo, eu vou chamar isso de, em alguns livros de estatística, se usa a letra mi, né? A letra grega mi para tratar os momentos centrais. Eu aqui nesse caso, na nossa nomenclatura do que a gente está fazendo, eu prefiro não usar a letra mi para não causar confusão com aquele mi que a gente já usou aí alguns vídeos atrás, para ser aquele valor de referência, né? Que depois a gente calculou e viu que o mi era o próprio x médio, né? O próprio valor esperado da variável. Aquele valor de referência mizinho, né? Então eu não vou usar mais a letra mi, eu vou usar o m, a letra m minúsculo. Como sendo o seguinte, ó. O mk, vou botar aqui, m subíndice k, ou seja, o momento central de ordem k, ele é definido dessa forma aqui, ó. 1 sobre n, o somatório de i igual a 1 até n, dessa quantidade aqui, ó. Xi
menos o x médio elevado a k. Tá vendo? Ou seja, é nada mais é do que o valor esperado desse desvio xi, né, o valor x do desvio, o valor esperado de x menos x médio elevado a k. Onde esse k vai ser 1, 2, 3, 4? Bom, nós vimos na própria definição, quando a gente foi calcular, né, aquela variância, a gente viu o seguinte, que se a gente calculasse os desvios, né, xi menos x médio, ou seja, considerando k igual a 1, se a minha distribuição é uma distribuição simétrica, se os valores são simetricamente distribuídos em torno do centro da distribuição, obviamente que essa quantidade aqui vai tender a zero, né? Para um número muito grande de medições, né? Para n bem grande, a tendência é que o xi menos x médio, esse valor esperado disso, né, seja zero. Né? Por quê? Porque eu vou ter tantos valores aqui de xi maiores que x médio, quanto muitos valores de xi menores que x médio, e um lado vai cancelar o outro, né, digamos assim, fazer essa operação, já que esse expoente aqui é um expoente ímpar. Então nós vamos ver o seguinte, que para distribuições simétricas, valores ímpares de k geralmente vão tender a zero para número muito grande de observações, né? Número muito grande de medições. Nós podemos já ver então que quando eu considero k igual a 2, né? Ou seja, o meu M2 é a própria variância, né? Nós vemos que o segundo momento central, né? Segundo momento central, que é o M2, né? Ou seja, k igual a 2, é a própria variância. É a própria variância. Vou botar aqui var de x, né? Bom, pessoal, qual a utilidade de se fazer isso? Nós vamos ver que algumas medidas importantes que vão indicar a simetria, né, ou a assimetria de uma distribuição e também comparativamente com uma distribuição padrão, que a gente vai ver que é a distribuição normal mais à frente, né, o grau de achatamento dessa minha distribuição que eu tenho aqui, comparada com essa distribuição padrão, que é a distribuição normal, eu vou chamar isso de curtose, né? Eu vou ter um coeficiente que vai ser associado a isso, que vai dar uma medida desse achatamento, né? De quão achatado é a minha distribuição em comparação à minha distribuição padrão, que é a normal, a distribuição normal. Vou escrever mais aqui então o seguinte, né? Isso aqui é muito importante a gente escrever, que é o seguinte. No caso de distribuições, né? Ou distribuição simétrica, isso aqui é muito importante, né? No caso de distribuição simétrica, temos que os momentos centrais de ordem ímpar, né? Ordem ímpar, tendem a zero, né? Tendem a zero para um número grande de medições, né? Obviamente, pessoal, na prática, se a gente não tem um número grande de observações, um número grande de medições, né, poucos valores medidos x1, x2, x3, se n é pequeno, necessariamente isso aqui pode não dar zero, vai dar até um número pequeno, mas não vai dar zero. Você tem que ter um número bem grande para poder observar
que os momentos centrais de ordem ímpar vão tendendo a zero à medida que você vai aumentando o número de observações, né? Um número bem grande, aí no fim, com um número enorme, os momentos centrais de ordem ímpar vão ser zero, né? Ou seja, eu vou ter aqui assim, né, o meu M1, M3, M5 e assim por diante, M7. Os valores vão tendendo a zero à medida que o N vai sendo bem grande, né? Ok? O que acontece? Como é que a gente vai usar isso na prática, né? Para que a gente vai fazer esse cálculo? Então a gente tem algumas digamos assim, aplicações práticas disso, que nós não vamos ver aqui nesse vídeo, né? Eu vou deixar isso para um vídeo de exemplo prático, né? Na hora que estiver calculando isso na prática, não a parte teórica. É o seguinte, ó. Nós podemos definir o chamado coeficiente de assimetria. Né? Coeficiente de assimetria. Uns autores chamam de coeficiente de assimetria, outros chamam simplesmente de assimetria, né? Vou chamar isso aqui de A3, né? Coeficiente de assimetria A3, ele vai me dar uma indicação se a minha distribuição ela é assimétrica com uma cauda à direita ou assimétrica com uma cauda à esquerda. Ou até se a distribuição é simétrica. Se a distribuição é simétrica, o meu A3 vai ser igual a zero, né? Então, o meu coeficiente de assimetria A3 da seguinte forma. Então, isso aqui é bem interessante, é uma coisa bem útil numa análise de estatística descritiva, hein? Então, aqui é o seguinte, ó, o A3, ele nada mais é do que o seguinte, ó, o meu M3 dividido pelo sigma ao cubo. A3 é M3 sobre sigma ao cubo, onde sigma é justamente o desvio padrão. Então o sigma é aquele desvio padrão que a gente viu que nada mais é do que a variância, a raiz quadrada da variância, né? A variância elevada a 1/2, né? O sigma é a variância elevada a 1/2, né? Que é a raiz quadrada da variância. É lógico que eu poderia escrever então aqui, né? Se sigma é a variância elevada a 1/2, eu poderia também substituir esse denominador pela variância elevada a 3/2, né? Porque esse aqui é sigma ao cubo e sigma é a variância elevada a 1/2, né? Então eu poderia fazer essa conta. Mas vamos deixar assim, escrito em termos de do desvio padrão sigma, né? Aqui, onde M3 é o terceiro momento, né? Momento central. Né? M3 é o terceiro momento central, ou seja, nada mais é do que o valor esperado, né, de x menos x média elevado ao cubo, né, como a gente já viu aqui, né? E o sigma é o desvio padrão. E sigma é o desvio padrão. Né? Sigma é o desvio padrão. Então a gente vê assim, né? É lógico que aqui eu vou dizer que, né, a gente já viu isso antes. Então o M3 nada mais é do que aquela quantidade que é o valor esperado, né? O sigma é o valor esperado de x menos x médio ao cubo, né? Esse é o meu M3, que a gente acabou de ver agora, né? Terceiro momento central. E o sigma, ele é, na realidade, a raiz quadrada da variância de x, né? Raiz quadrada da variância de x.
Olha só, então é aquela coisa, a gente pode escrever, obviamente, se o sigma é a raiz quadrada da variância, ou seja, a variância elevada ao meio, a gente pode fazer então isso, assim, né? Como eu falei, substituir aqui nesse denominador o sigma ao cubo, né? Botar aqui, em vez de escrever sigma ao cubo, eu vou escrever aqui, né? Var de x elevado a 3 meios, né? Já que está elevado ao cubo e aqui a variância elevada, o sigma é a variância elevada a 1 meio. Poderia fazer isso. Bom, pessoal, mas tá bom. E daí? A questão é o seguinte, para que isso aqui é útil? Então, na realidade é o seguinte, às vezes a gente quer saber, sem fazer um gráfico, né? Sem ter que fazer o histograma que a gente viu no vídeo passado, o cálculo, né? As operações que a gente precisa de fazer para construir o gráfico, né? O histograma dos valores medidos da minha variável. Sem fazer aquilo, a gente já pode ter uma ideia. Será que a minha curva vai ter uma assimetria positiva, assimetria negativa, ou ela vai ser simétrica, né? Olha aí como é que isso é aplicado, né? A aplicação disso, né? As consequências que a gente tem aqui é o seguinte. Nós temos que, né? Se o M3, né? M3, não, vou botar assim um A3, né? Melhor escrever em termos de A3. Eu ia falar o M3, mas melhor direto aqui para não fazer confusão, né? Se o A3 que é o meu coeficiente de assimetria, né? Eu já falo direto dele ao invés de falar do M3. Se o A3 for menor do que zero, né? Se o A3 for negativo, menor do que zero, eu tenho uma assimetria negativa, né? Assimetria negativa. Isso significa o seguinte, ó, que a minha distribuição, nesse caso aqui, a minha distribuição, ela tem uma cauda à esquerda. Então, aqui é o x, né? Aqui é o x. Aqui é a minha distribuição, que eu vou chamar de f de x, né? Eu tenho uma distribuição assim, ó. Olha lá, hein, pessoal. A distribuição tem uma cauda, né? A cauda suave à esquerda, quando a minha assimetria é negativa, ou seja, o meu coeficiente A3 é menor que zero. Beleza? Até aí tudo bem, né? Nós vamos ver essa questão da distribuição mais adiante em detalhes, né? Nós vamos falar sobre a distribuição log normal, que é uma distribuição que tem assimetria positiva. A distribuição normal, que ela é simétrica, tem uma assimetria zero, né? Então, nesse caso aqui, lembrando, né, que o A3 nada mais é do que o M3 sobre sigma ao cubo. É muito fácil lembrar disso, né? Observe que o A3 é adimensional, né? O coeficiente de assimetria, ele é adimensional. Por quê? Porque o M3 ele vai ter a dimensão da variável que eu estou medindo aqui, né? A variável x ao cubo, mas o desvio padrão também tem dimensão da variável ao cubo. Então ele é adimensional, é uma quantidade adimensional esse coeficiente aqui A3, que a gente chama de coeficiente de assimetria. Então beleza, pessoal? A assimetria é negativa, a cauda fica à esquerda. Ela desce suavemente à esquerda e cai abruptamente à direita, né? Bom, nós temos a outra possibilidade, que é ter aqui, ó, o coeficiente A3 igual a zero. Se o meu coeficiente A3 é igual a zero, significa que eu tenho uma distribuição simétrica. A distribuição é simétrica, ou seja, a assimetria dela é zero. Dizer que a assimetria é zero significa o quê? A distribuição é simétrica. O caso mais clássico desse é a distribuição gaussiana, a distribuição normal. Então, nesse caso aqui, o gráfico da função, ele vou tentar desenhar aqui o melhor possível, né?
ele é simétrico em relação ao valor central, né? Ele tem uma coisa assim, ó. O seu desenho bem simétrico, isso aqui é difícil de desenhar. Simétrico mesmo, né? Meu desenho acho que não está muito bom, acho que dá para entender, né? Ou seja, esses dois metais aqui, né? Tem aqui uma simetria para os dois lados aqui, né? Essa cor. Aqui o valor de x e aqui o meu f de x, né? F de x, a minha distribuição é simétrica para os dois lados. A gente vai ver o caso mais clássico desse, a distribuição com a forma de sino, né? Distribuição gaussiana, que a gente chama também de distribuição normal. Então ela tem aqui o valor central, que é o meu x médio aqui, né? X médio está aqui no centro. A gente vai ver que nesse caso a média, que é o x médio, é igual à moda, onde é esse pico. Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão de moda, né? Moda, mediana e média. Daqui a pouco a gente vê esse detalhe. Talvez até no outro vídeo, para não confundir muito. Bom, então aqui A3 igual a zero, ela é igual para os dois lados. E nós temos o terceiro caso interessante, que é esse caso aqui, ó, que quando o meu A3 é maior que zero. Então eu posso ter o A3 menor que zero, igual a zero ou maior que zero. Nesse caso aqui, eu tenho uma assimetria positiva. E a assimetria positiva, ela vai gerar um gráfico, né? A minha distribuição, ela vai ter uma cara assim, ó. Ela vai ter uma cauda suave à direita, né? Uma cauda suave para cá, assim, ó. X e aqui o f de x. Beleza, pessoal? Então, olha lá, ó. Se o A3 é maior que zero, a gente sobe aqui abruptamente e decai suavemente para a direita. Isso a gente chama de assimetria positiva. Uma das distribuições mais famosas, né, que aparecem em mais casos de estudo estatístico, nesse caso, aliás, grande parte das variáveis, né, principalmente variáveis que assumem valores somente positivos, né, ela vai ter uma distribuição desse tipo aqui que ela vai, às vezes, ser bem ajustada por uma distribuição que a gente chama de log normal. A distribuição log normal, ela tem uma assimetria positiva. A gente vai ver que a log normal, ela tem propriedade muito semelhante à da distribuição normal, né? Principalmente quando a gente usa, ela pode ser convertida numa distribuição normal se a gente transformar esse eixo aqui de eixo linear para um eixo logarítmico. Se a gente representa essa variável aqui no eixo logarítmico, essa distribuição log normal, ela se transforma numa distribuição normal. Mas isso, depois de um outro vídeo, a gente tenta explicar um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, além dessa questão da assimetria, existe uma outra, digamos assim, uma outra quantidade importante, que é o que eu chamo aqui, ó, de coeficiente de Kurtosi, que vai me dar o grau de achatamento da minha distribuição em comparação à distribuição padrão, que é a distribuição normal. Então temos aqui, ó, o que eu chamo de coeficiente de Kurtosi, que é o que eu vou chamar de A4. Olha que o coeficiente de assimetria eu chamei de A3, aqui o meu coeficiente de Kurtosi eu chamo de A4. Né? O A4, ele é definido da seguinte forma, ó. Aí é um problema, hein? Existem duas definições na literatura de estatística descritiva para esse coeficiente de Kurtosi, né? Uma envolve um valor 3, outra não envolve um valor 3. Eu vou falar sobre isso. Então, por exemplo, a mais usual é essa aqui, ó. É eu chamar de M4, né? M4, que é o quarto momento central, dividido pelo desvio padrão elevado à quarta potência. M4 sobre sigma a quarta, né? Aqui, onde o M4
é o quarto momento central. Né? M4 é o quarto momento central e sigma é o desvio padrão. Bom, pessoal, se eu usar essa definição aqui para coeficiente de kurtose, no caso da distribuição normal, que é a minha distribuição usada como comparação, né, o meu padrão de comparação, essa quantidade A4 ela vai ser igual a 3. Então, muitos livros de estatística vão fazer assim, ó, o A4 é M4 sobre sigma A quarta, só que você vai estar sempre lembrando que essa quantidade, se ela for igual a 3, a distribuição é a distribuição normal, né? Só que isso gera uma confusão, que você tem que estar sempre lembrando do fator de comparação 3. Então, alguns autores, eles colocam aqui, nessa própria equação, um fator 3 aqui, de forma que o meu A4 seja 0 quando a distribuição for a distribuição normal. Essa aqui eu posso chamar de primeira definição, né? Primeira definição. Né? Então, lembre-se assim, ó, a minha primeira definição de coeficiente de kurtose, ela é assim, M4 sobre sigma A quarta. O que é o M4? Né? É lógico que o M4 a gente já vai saber calcular, né? Seria fazer aquele Kzinho, né? No momento central de ordem K, o Kzinho igual a 4. Então, meu M4 nada mais é do que o valor esperado, né? É esse valor esperado aqui, ó, de x menos x médio a quarta. Ou seja, o K igual a 4. Essa quantidade aqui é o meu M4, né? É valor esperado de x menos x médio elevado a quarta. Né? E o sigma quarta é pegar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e elevar a quarta. Lembrando que se o sigma é a raiz quadrada da variância, então quer dizer que esse denominador sigma quarta, você poderia também escrever isso aqui como a variância ao quadrado. Né? A variância é o segundo momento central, então eu poderia botar aqui M2 ao quadrado, né? M2 ao quadrado é a variância ao quadrado, já que o M2 é a própria variância, é o segundo momento central, como a gente já viu anteriormente, né? Bom, isso aqui na minha primeira definição, né? Na segunda definição, vamos lá, hein? Isso aqui é que eu tenho que falar porque, se vocês forem pesquisar isso em livros de estatística diferentes, de autores diferentes, vocês vão ver essa diferença, né? A segunda definição do meu coeficiente de kurtose. Existe também a definição aí na literatura. Segunda definição, eu tenho aqui agora, ó, segunda definição. Nesse caso, a segunda definição é assim, ó. O meu A4, ele vai ser um M4 sobre sigma A quarta, né? M4 sobre sigma A quarta, menos 3. Olha só a jogada, pessoal. Aqui você decora isso, né? Você memoriza isso, ó. Menos 3 aqui. É lógico, se essa quantidade aqui, ó, M4 sobre sigma A quarta, der 3, ou seja, se for uma distribuição normal, que é a minha distribuição padrão de comparação, se essa quantidade for 3, 3 menos 3, 0. Né? 3 menos 3 dá 0. E aí, se A4, nessa definição, nessa segunda definição, se A4 for igual a 0, significa que a distribuição é normal. Eu, pessoalmente, prefiro a primeira definição, que não tem esse 3. Eu gosto mais dessa definição aqui, ó, que eu chamo somente de M4 sobre sigma 4. E aí, agora, eu tenho que lembrar que, aí no caso, se essa quantidade for 3, quer dizer que a distribuição de comparação é a distribuição normal. Beleza, pessoal? Mas e daí? Como é que isso tem? O que isso tem a ver com o grau de achatamento da minha distribuição, né? O formato da distribuição em comparação com a normal? Bom, a ideia é a seguinte, hein? Na primeira definição, ou seja, a primeira definição é essa, né? Que o meu A4 é o M4
sobre sigma quarta, né? Essa definição aqui, né? Eu vou considerar primeira definição. Aí eu tenho o seguinte, ó. Eu posso ter o A4 menor do que 3, né? O meu A4 pode ser menor do que 3 aqui, que na segunda definição significaria ter um A4 negativo, né? Porque ele seria menor que 3. Então, o número menor que 3 menos aquele 3 daria um número negativo, né? A4 menor que 3 na primeira definição. Isso aqui vai ser uma distribuição que a gente chama de platicúrtica. A distribuição platicúrtica ela é mais achatada, o topo dela é mais achatado do que uma distribuição normal. Vou dar aqui entre parênteses, né? Mais achatada que a normal. Observe que no caso normal eu teria um A4 igual a 3 nessa primeira definição. Agora eu tenho aqui o seguinte, ó, A4 igual a 3. Se o A4 for igual a 3, a gente chama de distribuição mesocúrtica, ou seja, ela é a própria distribuição normal. Isso aqui eu chamo de distribuição mesocúrtica, né? E ela é a própria normal. Distribuição normal. Ou seja, a distribuição normal, ela tem um A4 igual a 3. Beleza, pessoal? Ou então, eu posso ter o meu A4 maior que 3, né? O A4 maior que 3 é o que a gente chama, do caso de uma distribuição leptocúrtica. A distribuição leptocúrtica, ela é mais afunilada, mais estreita, né? Ela é mais estreita que a normal. Ou seja, esse A4, ele vai medir o grau de estreitamento, né? De estreitamento ou achatamento da distribuição, tendo como comparação a distribuição mesocúrtica. A mesocúrtica que é o caso onde o A4 é igual a 3, ou seja, a distribuição normal como comparação.